Olá galera, aqui quem fala é o professor Henrique, professor de Geografia, História e Atualidades de cursinho pré-vestibular, ensino médio, professor de universidade também. Esse canal chamado Imersão Vestibular está sendo criado para ajudar você, auxiliar você nas duas disciplinas muito importantes para o vestibular, não que todas as outras são também, né? Mas principalmente Geografia e Atualidades. Atualidades trabalharemos geralmente com as efemérides, aqueles anos cheios, 10 anos, 30 anos, 100 anos, de alguma dica importante que a gente possa dar para vocês. E também aquelas pérolas, aqueles pequenos gotinhas de sabedoria, aqueles tópicos de geografia que são importantes, aquelas dicas que serão importantes para você fazer o vestibular. Eu conto com a sua disponibilidade, a sua paciência para aguentar esse professor que vos fala também, e principalmente coloque lá, dá um clique no link, né, para a gente poder ter mais participações, e aceitamos as sugestões de vocês, né, para ver o que pode melhorar, o que pode ser mais acessível para você dentro daquelas possibilidades que a gente tenha. Então, bons estudos para você, imersão vestibular começando nesse momento. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo, vestibulando. Nós temos aqui hoje o primeiro assunto importante, que é a crise de 1929, a crise do dólar, a crise que trouxe uma grande quebra da Bolsa de Valores. Ela é conhecida também como a Grande Depressão Norte-Americana. Ela foi uma das piores crises econômicas do sistema capitalista de produção. Iniciou-se nos Estados Unidos, espalhou-se por vários países, inclusive o Brasil. Você lembra na novela Terra Nostra, que se queimava café no Cais do Porto? É uma das consequências. E ainda hoje é um dos eventos mais estudados e mais controversos da história da economia mundial. Nós vamos dar a partir de agora alguns tópicos, algumas instruções para você, para entender um pouquinho mais sobre essa crise econômica de 1929, que está completando 80 anos esse ano. Crise que a gente não sabe o que é. A gente vive num país legal, não tem desemprego, não tem crise, não tem presidente, não tem nada. Enfim, né? Nós estamos num caos total econômico e eu vou explicar para vocês o que aconteceu em 1929. Tá ligado? A crise de 1929, ela foi iniciada no ano de 1929, óbvio. E aí só vai terminar após a Segunda Guerra Mundial. Essa crise econômica ela começa especificamente nos Estados Unidos como consequência da Primeira Guerra Mundial, o que faz com que você tenha uma consequência direta sobre todos os países capitalistas, gerando um grande desemprego em massa e, por consequência, faliram bancos e empresas. Se o efeito mais marcante, a gente pode falar que foi o dia 29 de outubro, chamado de Quinta-feira Negra, quando a Bolsa de Nova York quebra. E para a gente entender essa crise, é preciso entender também os anos anteriores e os caminhos que levaram até ela. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava toda arrasada, como dizia Dona Armênia, estava na chão, com sua economia em frangalhos. Os Estados Unidos, que forneceram produtos industrializados, sobretudo armas e alimentos para a população europeia, durante o conflito, aumentou ainda mais a sua produção. Para quê? Para que pudesse dar conta de todas as necessidades dos europeus naquele período pós-guerra. Os períodos da guerra e do pós-guerra serviram como grande estímulo para que as indústrias norte-americanas aumentassem e diversificassem a sua produção, o que gerou muitos empregos e aumento da renda. Por consequência, muito dinheiro para o norte-americano. Além disso, havia uma farta expansão do crédito, como forma de incentivar o consumo, e uma forte especulação, pois a certeza de lucro e crescimento das empresas levou muitas pessoas a investirem em ações. Você sabe o que é ação, né? Ações são pequenas partes de uma empresa que você pode comprar e virar um acionista dessa empresa. Dessa forma, lá na década de 20, os Estados Unidos viviam o chamado American Way of Life, o modo de vida americano, que é o estilo de vida americano. É um período marcado por prosperidade, aumento de emprego, aumento de renda, crescimento do PIB, aumento das reservas, Disneylândia funcionando a mil, nosso Mickey feliz, Tio Patinhas mais feliz ainda. Então era um momento de prosperidade. Até a Branca de Neve ficou feliz naquele momento.
Gradativamente, a economia europeia começou a se recuperar e as importações de produtos norte-americanos passaram a diminuir. Com isso, o seu principal mercado reduzindo as compras, e uma vez que o mercado interno não era capaz de absorver a produção industrial, os estoques de produtos, tanto agrícolas quanto industriais, começaram a acumular. Então por isso que a gente chama que a crise também foi uma crise de estoque. Ora, diminuindo o lucro, diminui também o valor das empresas. Dessa forma, muitas pessoas passaram a vender as suas ações, diminuindo ainda mais o valor de mercado. A queda nos valores de ações se acentuou cada vez mais, provocando uma onda de pânico que levou os investidores a desesperadamente tentar vender as suas ações. Mas nesse momento já não havia mais compradores, não tinha dinheiro. No dia 29 então, de outubro, como ocorre o famoso crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, o grande início da depressão norte-americana. Então, a quebra da Bolsa, ela gera um efeito cascata na economia norte-americana. Os bancos que tinham altos investimentos em ações também emprestaram muito dinheiro para as empresas que agora já não conseguiam mais honrar as suas dívidas. Consequentemente, bancários deixaram de fazer novos empréstimos, além de não conseguirem garantir os saques de correntistas. Com o preço de tudo isso, uma série de bancos e empresas entram na falência, gerando uma grande onda de desemprego. A crise continuou forte até 1933, com a taxa de desemprego na casa de 25%, aumento do número de suicídios, sobretudo entre empresários falidos, e forte queda no PIB. Como eu falei anteriormente, a crise, que inicialmente é interna, ela rapidamente se espalha, uma vez que vários países tinham relações econômicas com os Estados Unidos. Países que exportavam para o mercado americano, agora praticamente parados. O Brasil é um desses. Café. Começam então a passar pelo menos alguns problemas semelhantes: estoque alto, desemprego e endividamento da população. Especificamente o Brasil, ele também sofre com a crise, e muito, como eu falei anteriormente. O mercado norte-americano era o principal comprador do café brasileiro. Com essa crise, as exportações de café foram caindo e a níveis assustadores, tanto que se queimava café no Cais do Porto. Assim como os preços, que eram obrigando o governo Vargas, principalmente Vargas, que já tinha dado o golpe em 1930, né, fazendo a era Vargas, o início da era Vargas, arrebentando com a República Café com Leite, teve que intervir. Então, para diminuir a oferta e manter o preço, o que ele fez? Toneladas de café foram compradas e queimadas pelo governo. O que eu falei antes, queimou-se café, se produziu um monte. Mas por que se produziu um monte? Porque era uma consequência do convênio de Taubaté. Não importasse a produção de café, o governo compraria aquilo que não fosse exportado. República Café com Leite. Lembrem disso em história. Então, em 1933, Franklin Delano Roosevelt, ele assume a presidência dos Estados Unidos com a missão de colocar a economia de volta aos trilhos. Junto ao Congresso americano, o que ele faz? Ele faz a criação de um novo programa chamado New Deal, que é uma série de planos, uma série de ideias e leis com o objetivo de tirar o país dessa recessão. O programa tinha como principais medidas: investimento em obras públicas, como forma de gerar emprego, a destruição dos estoques de gêneros agrícolas para conter a queda dos preços, controle dos preços e da produção industrial, diminuição da jornada de trabalho, fixação de um salário mínimo, criando inclusive o seguro-desemprego e o seguro-aposentadoria para o trabalhador norte-americano. Embora o New Deal tenha conseguido bons resultados, retirando o país da depressão, a economia norte-americana só vai conseguir se normalizar totalmente com o início da Segunda Guerra Mundial. A complexidade do tema tem gerado um grande debate acerca dessas causas da crise e do papel dos sujeitos envolvidos. Questiona-se, por exemplo, a ideia de superprodução e a real eficácia do New Deal. Outros historiadores, outros geógrafos, economistas vão se debruçar sobre a não intervenção
do então presidente Herbert Hoover, chamado presidente da fome, enquanto outros sustentam que as medidas tomadas por ele só agravaram a crise. Então esse foi o nosso primeiro vídeo, nossa primeira dica de uma efeméride importante, 80 anos da crise da Bolsa de Nova York. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, claro, não depende só de mim, não depende só disso aqui que eu estou falando, depende de você estudar. Eu estou dando algumas dicas, algumas orientações, mais ou menos um resumo daquilo que foi, por exemplo, a crise de 1929. Até o próximo episódio, onde nós nos encontraremos no Imersão Vestibular. Bons estudos!